Bom dia! Hoje, dia 29 de dezembro de 2025, segunda-feira, a última semana do ano de 2025, ou melhor, os últimos 3 dias. O texto bíblico de hoje está em Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 a 9 e capítulo 3, versículos 1 a 3, onde lemos: Deus chama Ezequiel para ser profeta. Quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: Homem mortal, fique de pé, eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. E eu ouvi a voz dizer: Homem mortal, eu o estou mandando ao povo de Israel, que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos e não respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você, como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Mas você, homem mortal, não precisa ficar com medo deles, nem do que eles disserem. Eles o desafiarão e desprezarão. Viver no meio deles será como viver no meio de escorpiões. Mesmo assim, não tenha medo. Não tenha medo daqueles rebeldes, nem de qualquer coisa que eles lhe disserem. Diga-lhes tudo o que eu mandar, quer eles lhe deem atenção ou não. Lembre que eles são teimosos. Homem mortal, preste atenção no que eu estou dizendo. Não seja teimoso como eles. Abra a boca e como que eu vou dar a você. Aí vi uma mão que se estendia para mim, segurando um rolo. Ela o desenrolou e vi que nos dois lados havia coisas escritas. E o que estava escrito eram gritos de dor, lamentos e gemidos. Deus disse: Homem mortal, coma esse rolo, depois vá e fale ao povo de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer e disse: Homem mortal, coma esse rolo que eu estou lhe dando. Encha o seu estômago com ele. Eu comi e era doce como mel. Até aqui a leitura do texto bíblico de hoje. Chamado de Deus para ser profeta. Veja que Deus escolhia pessoas simples e lhe colocava o Espírito Santo dentro delas para que agissem conforme o seu pedido. E Deus vai falando com Ezequiel e vai mostrando a ele o que Deus quer. Diz a ele que ele deve falar tudo o que Deus manda, sem medo. E não esperando também que o povo o ouça e que fique contente. Deus avisa a Ezequiel, e ele sabe disso, que esse povo é rebelde, que este povo é teimoso e que este povo não respeita as leis e os mandamentos de Deus. Não segue o principal manual da vida. Ezequiel vai ser jogado, diríamos, dentro de um poço cheio de escorpiões. Mas Deus diz a ele também para não ter medo e falar aquilo que Deus colocar em sua boca. Ele será desprezado, será ameaçado, será incompreendido, talvez até chamado de louco. Mas é a obrigação dele, como profeta de Deus, falar aquilo que Deus manda que ele diga ao seu povo. Me pego pensando que falar da palavra de Deus, muitas vezes, nos coloca em algumas situações esquisitas. No entanto, se vamos falar de Deus, das suas promessas, do seu amor, da sua misericórdia, dos seus mandamentos, temos que ter coragem e sermos firmes. Há quase 2 anos fiz o propósito de todo dia ler um texto da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, explicar um pouco, falar com você, falar comigo mesmo, sobre esse Deus maravilhoso que nos protege e nos ajuda. Mas nós, que somos teimosos, que somos rebeldes e que não respeitamos muitas vezes os desígnios de Deus, não gostamos de ouvir
quando a palavra nos cobra, nos mostra que estamos seguindo um caminho errado, que não estamos perto do Pai. Deus mandou a este mundo o seu Filho, Jesus Cristo, de quem comemoramos o nascimento agora há poucos dias, para trazer luz, sabedoria, o evangelho do amor e a salvação para todas as nações. Mas este mesmo Cristo e este mesmo grande milagre, essa grande misericórdia de Deus, muitas vezes é desprezada, é pisoteada, muitas vezes desrespeitada pelo povo. Sei que este canal onde você está ouvindo agora tem pouquíssimos seguidores. E ao tempo de Deus, se as minhas palavras e a palavra dele, pois é só sobre ele que eu falo, tiverem que repercutir por mais pessoas neste mundo, Deus fará o seu trabalho. Eu faço o meu, sem medo de dizer ao Deus que eu sirvo, ao Salvador que confio, e que o Espírito Santo guia todas as gravações que eu faço, para que você receba uma mensagem da palavra de Deus, do amor e da misericórdia dele. Muitas vezes eu sinto que não é o momento de gravar o programa, e eu costumo dizer à minha esposa, estou aguardando o Espírito de Deus me dar as palavras para explicar o texto escolhido. Deus fez com que Ezequiel comesse um rolo onde havia escritos daquilo tudo que ele deveria falar com o povo de Israel. E ele mesmo, Ezequiel, diz que o que estava escrito eram gritos de dor, lamentos e gemidos. Deus mandou ele comer aquele rolo e ir, fale ao povo de Israel. Fale ao povo. Não podemos deixar de falar da palavra de Deus ao povo. Sejam poucos, sejam muitos. A palavra de Deus jamais voltará vazia se for verdadeira, se for feita com fé e com devoção. Não me importa, por exemplo, se tem 10, 15, 20 pessoas ou uma pessoa que ouça a mensagem de Deus nos dias que elas estão disponíveis, ou seja, todos os dias. E essa pessoa se sentir bem e se aproximar da Trindade, e Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o abrir de minha boca, a leitura da palavra de Deus, o Pai Nosso, que rezamos todos os dias, já terá sido uma grande vitória. Pois onde uma vida puder ser salva e levada a caminhar com Deus, ali devemos estar sempre presentes. Continuarei, enquanto Deus me der a vida e a voz, estarei aqui todos os dias de manhã, às 7 horas, com uma nova mensagem, um texto bíblico e a oração do Pai Nosso, para que possamos nos aproximar cada vez de nosso Pai Celeste, através da obra da fé em Jesus Cristo, seu Filho, que veio a este mundo via o Espírito Santo para nos salvar. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus e que a palavra dele possa ser divulgada em todos os cantos do mundo, para que mais e mais pessoas possam se aproximar dele e ter a certeza de que ele está conosco em todos os momentos de nossa vida. Bom dia.